Graça e paz, irmãos. O tema dos 40 dias de jejum e oração vai ser avivamento verdadeiro, né? E o que é avivamento? Muito tem se falado sobre avivamento no Brasil, né? Há muito tempo que eu escuto, o Brasil está vivendo um avivamento. Mas se a gente for analisar à luz da história, à luz da Bíblia, em alguns momentos nós estamos muito mais para um animamento e pouco avivamento. Por quê? Avivamento, gente, não é barulho. Avivamento não é movimento a gente vai promover um avivamento, então a gente vai promover um avivamento. O avivamento é algo que acontece espontaneamente na história do povo de Deus. Por exemplo, quando Josias, que foi um dos reis de Israel, estava assumindo o seu reinado, ele manda fazer uma reforma no templo, e lá o profeta vai descobrir que havia sido perdido há muitos anos atrás o livro da lei do Senhor. E por incrível que pareça, aquele livro não era lido há muitos anos. E quando o profeta vai comunicar ao rei, e o rei pede para ler aquele livro, começa a surgir no meio do povo de Israel, há milhares de anos atrás, mais de 3.000 anos atrás aproximadamente, um grande avivamento, quando a palavra de Deus começa a ser lida, quando a palavra de Deus começa a ser ouvida, quando a palavra de Deus começa a ser obedecida. Então, os avivamentos, historicamente falando na história, tem muito a ver com a ação de Deus no meio do seu povo. Por isso, hoje, nós estamos fazendo a introdução para a gente pensar o que é o significado de avivamento. Vamos ler o texto de Gálatas 2:20 que está aí, gente. Vamos lá? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, um pastor chamado Roy Heston, no seu livro A Senda do Calvário, ele diz que o avivamento verdadeiro apresenta algumas marcas. Eu queria pensar com os irmãos a respeito dessas marcas. Será que essas marcas estão na minha vida? Será que essas marcas estão presentes na vida da nossa igreja hoje, como IEB? Será que essas marcas estão presentes na vida da igreja brasileira? Porque quando a gente começar a perceber a manifestação de alguma dessas marcas, aí verdadeiramente nós temos sinais de avivamento. Primeira coisa, uma nova experiência de convicção de pecado entre os salvos. O que isso quer dizer? O pecado deve incomodar a vida do crente. Nós não podemos nos acomodar com o pecado na nossa vida, com o pecado na igreja, com o pecado na sociedade, com o pecado, seja de que natureza for. Eu não posso simplesmente diante de um pecado achar que aquilo não me fere, que aquilo não fere a santidade de Deus, que aquilo é algo corriqueiro da vida das pessoas. É bem verdade que nós vivemos à nossa volta e é tanta desgraça, tanta miséria, tanta coisa ruim, que às vezes a gente começa a se sentir insensível diante do sofrimento e da injustiça que reina às vezes no Brasil. Por exemplo, mulheres sendo estupradas e violentadas, e o pior de tudo, que existe uma cultura hoje no Brasil que é chamada a cultura do estupro. E muita gente acha que, porque as mulheres se vestem assim ou se vestem assado, então elas estão provocando e, consequentemente, mereciam ser estupradas. Já ouvi de gente ou falar isso, gente. Mas independente de como a mulher se vista, ela é ser humano, que deve ser respeitada, e ao mesmo tempo não dá o direito de chegar um homem brutalmente sobre a vida dela e estuprá-la. Mas tem gente que acha isso a coisa mais natural do mundo.
Crianças hoje, no Brasil, estão sendo usadas e abusadas e sexualmente adentrando na vida precocemente. A Paraíba tem uma das cidades onde há um dos maiores índices de prostituição infantil, chamada Cuitegi, onde a igreja tem uma congregação. Por que acontece naquela cidade esse alto índice de prostituição infantil e de exploração infantil? Porque ali, como vocês sabem, está bem pertinho de Guarabira e tem a fábrica da Guaraves, que agora tem outro nome, não sei qual é, não estou aqui para fazer propaganda, e vem muitos caminhoneiros para aquela região transportar tanto os produtos como os insumos que são necessários para aquele lugar. E as crianças de Cuitegi vão até Guarabira se prostituir. Então, proporcionalmente, em relação ao número de crianças daquela cidade, Cuitegi hoje tem um dos maiores índices de exploração sexual de crianças. E isso é ou não é pecado, gente? Isso afeta ou não afeta o coração de Deus? As crianças são ou não são amadas por Deus? Sim. E nós não podemos ficar indiferente a isso que acontece. Mas o primeiro ponto diz uma nova experiência de convicção de pecado entre os salvos. É entender que mentira, fofoca, maledicência, luxúria, avareza, tudo isso é pecado e que a gente não pode permitir que se aloje no nosso coração. Porque tem muitos cristãos que, depois que recebem a Jesus como Salvador, não cuidam como deveriam cuidar da sua vida. Santidade deve ser um estilo de vida do cristão. E o que é santidade? É se afastar das coisas do mundo e se aproximar de Deus. Mas como é que eu vou me afastar das coisas do mundo se eu acho que determinadas coisas não são nada demais? Isso é relativo, isso não é bem assim. O pastor está exagerando, a igreja está sendo muito dura. Mas, queridos, quando o profeta Isaías visualizou a santidade do Senhor e que ele percebeu que era um pecador, ele caiu prostrado e disse: eu sou um homem pecador que habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele se quebranta diante do Pai, e a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo que com a tenaz toca e purifica a vida do profeta. E olha que Isaías era um profeta. Deus tem chamado a uma vida de santidade não apenas os líderes, mas sim a partir dos líderes. Mas todos nós somos chamados a uma vida de santidade. Não dá para a gente querer viver uma vida da nossa própria maneira, distante de Deus, em pecado, e simplesmente tendo uma vida religiosa. No domingo eu estou na igreja, cumprindo os meus ritos e a minha própria obrigação religiosa. Quando durante a semana as minhas atitudes não refletem o caráter de Cristo que deveria estar sendo manifesto na minha própria vida. Segunda coisa, uma nova visão da cruz de Jesus e da redenção. Eu não sei quantos irmãos entendem que só há salvação em Cristo Jesus. Amém? Existe, gente, algum outro meio, alguma outra forma de redenção, de salvação, a não ser em Cristo Jesus? Há alguma coisa que eu e você possamos fazer que possa contribuir para a nossa salvação? Logo, temos que ser, primeiro, gratos a Deus, tremendamente gratos a Deus, e entendendo que há dentro de nós um débito para com Deus, no sentido de que a mim agora, que fui alcançado por essa graça, que fui alcançado por essa tão grande salvação, eu preciso sempre dizer: Deus, muito obrigado. E essa minha gratidão deve também me levar à responsabilidade de compartilhar essa mesma salvação com outras pessoas. Por isso, missões e avivamento têm tudo a ver. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos e entender que os nossos parentes, os nossos amigos estão condenados ao inferno, aqueles que ainda não têm Jesus.
E que a responsabilidade de levar e de anunciar esta palavra é nossa. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, quando vim à igreja, diante de um culto que eu presto a Deus, sempre relembrar a minha salvação pessoal. Olha para a sua vida, olhe para a sua história. Quem era você há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Recentemente eu fiz uma avaliação assim da minha vida. Eu disse, puxa vida, Senhor. Quem era eu quando eu tinha 15, 14 anos? Graças a Deus eu me converti muito novo. Mas eu comecei a fazer uma retrospectiva do que Deus fez na minha vida ao longo da minha história. De como Ele foi generoso, como Ele foi gracioso, como tem sido, como tem me abençoado, como tem me livrado, como a sua presença é real na minha vida. E às vezes eu fico olhando, gente, puxa vida, bastou uma eleição para o povo não vir para a igreja. Já perceberam, gente? Cadê a alegria da salvação? O salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí muitos de nós, basta um motivo, por menor que seja, a gente fica em casa. Parece que não há mais aquele ardor, aquele fervor, aquele desejo, aquela vontade de estar na casa do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, para ouvir a sua palavra, para louvar o seu santo nome, para agradecê-lo, para entronizá-lo. A gente se acomodou, queridos. A gente, como eu disse, é a igreja. E eu me coloco nessa situação. E quando a gente vê a situação do mundo tão perdido à nossa volta, a gente fica dizendo, será que os cristãos estão entendendo que não há salvação em nenhum outro e que debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual o ser humano possa ser salvo somente em Cristo Jesus? E que eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso me fortalecer nele e na força do seu poder, para que quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver na minha rua, onde quer que o Senhor me coloque, eu seja fortalecido, eu não caia em tentação, eu não fira a santidade de Deus, eu não venha entristecer o Espírito Santo de Deus, e que na igreja esse espaço terapêutico de fortalecimento, de cura, de incentivo, de comunhão, de adoração, de recebimento da parte de Deus, de uma nova unção, de um novo vigor para seguir adiante, queridos. Eu não posso me conformar, e a Bíblia diz, não vos conformeis a este século. O que temos visto é que muitos de nós temos nos conformado. E por isso precisamos de um avivamento. Terceira coisa, uma nova disposição para o quebrantamento, para o arrependimento, para a confissão e para a restituição. Tem um livrinho chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse livrinho foi escrito por Jonathan Edwards, um pregador congregacional do século XIX, século XVIII. Diz a sua história que ele passou um tempo significativo preparando aquele sermão. E na época de Jonathan, não tinha energia elétrica. E ele escreveu o seu sermão à mão. Não tinha máquina de datilografia, muito menos, né? Computador nem se falava, iPad, iPhone, não tinha nada disso. E ele escreveu cada palavra que o Senhor colocou no seu coração. E ele foi para a sua igreja pregar aquele sermão. E ele, já cansado na sua vista, pouca luz, ele começou a ler aquele sermão. Ele não tinha a empolgação dos pregadores do nosso tempo, mas ele tinha a unção do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que à medida que Jonathan ia lendo aquelas mensagens que Deus havia colocado no seu coração, as pessoas daquela igreja começaram a chorar. As pessoas daquela igreja começaram a se agarrar nos seus bancos. As pessoas daquela igreja começaram a se abraçar com as colunas que havia no meio do templo. As pessoas procuraram em que se agarrar,
porque elas estavam sentindo como que o chão desaparecendo e cada uma caindo no inferno. E naquele momento houve um profundo quebrantamento naquela igreja. Confissão de pecado, arrependimento, novo ânimo, nova disposição de amar e de servir ao Senhor. Aquela igreja foi visitada de maneira sobrenatural por Deus naquele dia. E aquele sermão entrou para a história. E hoje nós estamos falando daquele mesmo sermão. Por isso, quando há avivamento, há uma disposição para o quebrantamento, para o arrependimento, para a confissão e também para a restituição. O que foi que aconteceu na vida de Zaqueu? Quem lembra quando ele encontrou-se com Jesus? Houve restituição. Porque muitos de nós dizem, não, isso faz parte da vida velha. Eu não tenho que resolver isso. E alguns de nós que encontramos a Jesus, andávamos numa vida completamente errada, praticando determinadas coisas que não agradavam a Deus. E nós entregamos a nossa vida a Cristo. Mas em alguns casos, nós não fizemos restituição. Mas Zaqueu fez. Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, disse, Senhor, decido a partir de agora dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais o que eu tirei. Não precisa ser 4 vezes mais. Mas muitos de nós vivemos uma vida que não agrada a Deus. Antes de conhecer ao Senhor, a gente passava a perna nas pessoas, a gente enganava as pessoas não confiavam na gente, porque a nossa palavra não era sim, sim, não, não, era uma palavra dúbia. As pessoas não queriam negociar conosco, porque sabia que não ia dar certo, porque não iam conseguir êxito naquele negócio. Mas agora eu tenho Jesus. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muita gente diz isso. Mas e o passado? Se há necessidade de restituição, devemos fazer restituição sim. Se há necessidade de procurar aquelas pessoas que nós ferimos, que magoamos, que entristecemos, que enganamos, até que roubamos, precisamos chegar até elas e dizer, meu irmão, minha irmã, fulano, fulana, eu errei, por favor me perdoe. Jesus entrou na minha vida, eu agora sou nova criatura, eu quero mudar a minha história, e eu estou aqui para acertar o que eu errei com você. Talvez seja uma dívida que eu não vou conseguir pagar, mas vamos fazer um acerto, deixe-me pagar parcelado, ou talvez me perdoe parte dessa dívida porque ela não tem condições de ser paga, mas procure aquela pessoa. Quando Jesus entra na nossa vida, queridos, nós somos realmente novas criaturas. Ele nos restaura, Ele nos transforma. Então não dá para dizer que eu sou de Jesus, aí você vai evangelizar, aquela pessoa diz, olha, Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Aí o cara lá por dentro, como mudou a tua? Então me paga o que você deve. E aquele calote que você passou comigo? E aquela mentira, aquela injúria, aquele comportamento inadequado que você teve? Ou até, naquela vez que nós somos juntos para um motel, você casado e eu casada. Porque, gente, não se engane com a fragilidade e com o pecado humano. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós somos sim justificados pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Então, quando Jesus entra na nossa vida e tem um avivamento, há quebrantamento, arrependimento, confissão e restituição, mas também uma alegria, uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente do pecado, restaurar e curar tudo que o pecado arruinou e tudo que nos fez perder. E aí Jesus vai trabalhar na sua vida. Ele vai te
purificar, vai trabalhar no seu caráter, vai trabalhar no seu comportamento, vai trabalhar no seu temperamento, vai ajudar você a perdoar aquelas pessoas que te fizeram mal, aquelas pessoas que também caluniaram contra você, aquelas pessoas que durante muito tempo foram as suas inimigas e que Deus vai te dar graça para ajudar a restaurar esse relacionamento, a conquistar aquelas pessoas para Cristo, sabe? E diante do pecado que às vezes a gente diz, então não vou ser crente não. É muito difícil. É difícil, gente. É ou não é difícil ser crente? Eu acho difícil ser crente. Porque Jesus disse que o caminho é estreito. E são poucos os que são conduzidos por Ele. Mas Ele também disse que é largo o caminho que conduz à perdição. E muitos estão a caminhar por Ele, a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Por isso, agora que eu tenho Jesus no meu coração, Ele vai me dar uma nova expectativa, uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova vida. Sim, vai fazer isso. Ele vai me transformando a cada dia conforme a imagem do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Qual é o seu alvo, querido? O meu alvo é Cristo. Sempre ser parecido com Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Gente, não se acomode na vida cristã. Nunca acha que está bom, nunca ache que é bastante. Porque sempre tem algo novo para ser feito, tem algo novo para ser vivido, tem algo novo a ser aprendido, tem algo novo para servir ao Senhor. Porque nós não somos perfeitos. Por isso Paulo vai dizer, o meu alvo é o Senhor Jesus. E aí Paulo também nos desafia nessa caminhada. Entendendo que é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos capacita, é Ele quem nos enche do seu Espírito, para que a gente goze da vida eterna e da vida com Ele. Quinta coisa, uma nova compreensão da plenitude do Espírito Santo, do seu poder, de realizar a sua própria obra através do seu povo. E aí a Bíblia vai dizer, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E olha que esse assunto para nós batistas é uma coisa assim meio complicada na cabeça de muita gente, né? Quando a gente fala sobre o poder do Espírito Santo. Porque alguns grupos religiosos acham que são donos, são exclusivistas, que o poder do Espírito só pertence a eles. Não, queridos. O poder do Espírito é de toda a igreja. O poder do Espírito é para todos nós, é para mim e para você. Amém, gente? Agora, Satanás tem dito e ensinado, colocado na cabeça de muitos de nós, esse negócio de vida cheia do Espírito é somente para pastor, para missionário, para missionária, para obreiro, não é? Quando Filipe encontrou o eunuco naquela estrada, quem era Filipe? Como qualquer um de nós. Embora naquele momento ele tivesse sido separado para o ministério diaconal, mas não tinha esse título de diácono. No Velho Testamento, Novo Testamento, ali em Atos capítulo 6. Ele apenas manda separar alguns homens para determinada obra, aí depois é que a gente designa como diáconos, por causa da palavra lá no grego. Mas aquele homem que vivia no meio da comunidade, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E ele vai, cumpre a sua missão, e algo sobrenatural acontece na vida de Filipe. Vocês já perceberam que tem umas nuances interessantes na vida de Filipe? Que Filipe consegue alcançar uma carruagem. Aí ninguém sabe a velocidade dessa carruagem, não é? Ninguém sabe se a carruagem estava rápida, mas ele consegue chegar até a carruagem. Talvez Filipe fosse um grande atleta. Mas também pela força e pelo poder do Espírito, a gente não sabe se foi o Espírito Santo que fez com que ele alcançasse a carruagem. Amém? Se Jesus andou por sobre as águas, e ele disse que obras maiores nós faríamos, talvez Filipe correu de maneira sobrenatural. Ok?
Bateu até o recorde de Usain Bolt, né? Não sei, mas também diz que depois Filipe desapareceu dali, gente. Eu fico pensando nesses fatos que a Bíblia narra, lá no Novo Testamento. E quando a Bíblia diz que obras maiores nós faríamos, mas quando eu vejo a igreja hoje, particularmente a igreja brasileira, eu fico perguntando, Senhor, onde estão aquelas obras que teu filho disse que a gente faria? Talvez nos falte fé, talvez nos falte quebrantamento, talvez nos falte arrependimento, eu não sei. Mas eu sei que o mesmo Espírito que habitou em Filipe é o que habita em mim e habita em você. Amém? Então precisamos buscar esse poder, queridos. Mas não para vaidade pessoal, não para a gente bater no peito e dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou cheio do Espírito Santo e você não é. Mas com humildade para manifestar as obras de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual, diz a palavra de Deus, nós devemos resplandecer como astros neste mundo. Sexta coisa, e uma nova volta dos perdidos para Jesus. Quando tem avivamento, tem salvação. Quando tem avivamento, as pessoas buscam a Jesus. Quando tem avivamento, a igreja ama. E por amar, prega o evangelho. E por amar, leva a palavra de Deus. E por amar, as pessoas vão se encontrar com Cristo. Por isso, a gente precisa compreender que precisamos verdadeiramente de um avivamento. E aí nós já lemos Gálatas capítulo 2. Lá nós encontramos a essência de um avivamento espiritual. Primeiro, Jesus é a vida, João 14,6. Portanto, somente nele teremos a verdadeira vida espiritual. E eu queria, para caminharmos nessa reflexão, que os irmãos me acompanhassem no texto de Gálatas capítulo 2. Primeiro, Paulo vai dizer, fui crucificado com Cristo. Você está morto ou você está vivo? Hein, gente? Vivo. Mas também você está morto. Já perceberam isso? Por quê? Eu preciso compreender que um dia a minha vida natural, as minhas vontades, os meus desejos, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu fui crucificado com Jesus. Por isso Paulo vai dizer, e vivo não mais eu. Ou seja, quando eu decidi seguir a Cristo, eu abdiquei, eu abri mão da minha vontade, dos meus desejos, dos meus projetos pessoais. Eu posso ter até projetos pessoais, porque eu tenho. E eu sei que cada um de vocês tem. Mas eu preciso colocar os meus projetos pessoais diante de Deus. Amém, queridos? Não dá para a gente hoje tomar todas as decisões da nossa vida e esquecer o Senhor. E depois, quando vem os problemas por uma decisão errada, eu recorrer a Deus. Não. É melhor primeiro eu recorrer a Deus antes de tomar as minhas decisões. E pedir a bênção de Deus, que se for da vontade dEle, Ele assim vai me abençoar e eu vou conseguir êxito. Por isso eu preciso compreender que antes de qualquer coisa, eu não pertenço mais a mim mesmo. Quem reina na minha vida não sou eu, não é Josué, mas sim é Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer, eu, Paulo, fui crucificado com Cristo. Claro que o texto não está falando da crucificação do nosso corpo, né, gente? Mas nós precisamos compreender que nós crucificamos a nossa vontade, a nossa natureza humana, os nossos desejos pessoais, os nossos sonhos pessoais. E agora devemos viver para o Senhor. Devemos entender que nós morremos para o pecado, que o diabo não tem mais domínio sobre nós. E que a nossa vida agora deve ser totalmente voltada para Jesus. E veja o que é que diz o restante do texto, que é o segundo ponto da nossa reflexão. Ele vai dizer, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é aquilo que o pastor geralmente, às vezes, compartilha aqui com a gente, né? Eu estou aqui há um bom tempo, já aprendi isso com ele. Há momentos na vida da gente que o velho eu, que o defunto quer se levantar. Mas a gente precisa dizer, epa, baixa a bola aí,
Se cale, fique na sua. Tenha paciência, não é agora. Espera um pouco mais. Conta até 10. Se não der, conta até 20. Se não der, conta até 100, né? Porque eu acho que às vezes na vida da gente, o velho eu, a velha natureza, tem vontade de sobressair. E por falta de domínio próprio de muitos de nós, o evangelho às vezes tem sido envergonhado. Por isso Paulo vai dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, aquela velha natureza eu crucifiquei na cruz do Calvário. E essa minha nova natureza agora deve me levar a viver para agradar a Cristo. Mesmo que eu, Josué, seja humilhado por amor do nome dele, assim deve acontecer. Mesmo que Josué tenha que baixar a cabeça por amor a Jesus, isso deve acontecer na minha vida. Não é fácil. Isso é um desafio de todos nós a cada dia. Mesmo que os meus direitos, e aqui é um negócio complicado, sabe, Jean? Você que é advogado e alguns outros irmãos que militam na área do direito. Até que ponto eu devo reivindicar pelos meus direitos? Até que ponto eu devo brigar por aquilo que eu acho justo? Por isso nós precisamos entender que, acima de tudo, o nome de Deus precisa ser glorificado na nossa vida. Por isso Eclesiastes vai dizer que há momento de calar, mas também há momento de se falar. Há tempo para tudo na terra. Quantos de nós não já fizemos algumas coisas que nos arrependemos? Particularmente na juventude, pelo ímpeto da paixão, daquele desejo, daquele afã, e que hoje nós olhamos para trás e dizemos, que besteira eu fiz. E às vezes nesse ímpeto a gente terminou envergonhando o nome do Senhor Jesus. Por isso que a maturidade, o exemplo dos mais experientes, a palavra de ensino, de conforto, de sabedoria, de ciência dos mais idosos deve ser algo que deve acompanhar os mais novos. Só que às vezes os mais novos não querem mais ouvir os mais velhos. Recentemente eu estava lendo e alguém estava falando conosco sobre isso. Eu acho que foi na nossa reunião de célula sexta-feira, que alguém disse que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Está na carta de Paulo a Timóteo ou Tito, uma das duas, se não me falha a memória. Mas hoje parece que as mulheres mais jovens não querem buscar mais o conselho das mais velhas. E as mais velhas ficam intimidadas de chegar e invadir a privacidade das mais novas, achando que vão ferir a sua, como é que eu podia dizer, individualidade. E por causa dessa questão do politicamente correto, tem muitas mulheres jovens que poderiam estar sendo encaminhadas, ensinadas, acompanhadas pelas mais velhas e não estão. Estão cometendo erros que poderiam não cometer, se obedecesse o princípio estabelecido pela palavra de Deus. Isso também serve para os homens, tá? Não somente para as mulheres. O ensinamento é o mesmo. Apenas Paulo estava se preocupando com a situação das mulheres viúvas na igreja, que Timóteo estava pastoreando. E, por fim, ele vai dizer, e esta vida que eu agora vivo é uma vida pela fé. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso grande desafio, amados, é confiarmos nesta palavra, que tem sido relativizada, que tem sido desprezada, que tem sido vituperada, que tem sido jogada no lixo, que tem sido banalizada, que muitas das suas páginas
na vida de muita gente não faz mais um sentido sequer. Mas para a gente agradar verdadeiramente a Deus, precisamos viver uma vida de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos testemunhado aqui nessa igreja algumas experiências de fé. E essas experiências que nós temos vivido devem nos fortalecer a olharmos para frente, a olharmos para o Deus que está presente e que cuida de cada um de nós. Esse Deus que cuida, que cura, que transforma, que restaura, é o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que enche do Espírito Santo, é o mesmo Deus que nos dá força para vencer as tentações, é o mesmo Deus que nos capacita a abrirmos a nossa boca e proclamarmos a sua palavra, queridos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o mundo só encontrará a salvação quando os filhos de Deus, eu e você, abrimos a nossa boca pela fé e anunciarmos que só Jesus Cristo salva. Não serão os anjos que descerão do céu, nem os arcanjos, nem os querubins, mas será a igreja do Senhor Jesus, onde eu e você estamos plantados, que levaremos a palavra de fé, de salvação e de esperança àqueles que Deus tem colocado na nossa vida. Eu às vezes me cobro no meu trabalho, eu digo, Senhor, eu preciso falar mais do Senhor aqui nesse lugar, mas que não seja um atrapalho no dia a dia com os meus colegas, mas que as oportunidades do dia a dia sejam oportunidades de falar do teu amor e testemunhar com as minhas atitudes que Jesus mudou a minha vida e que pode mudar a vida daquelas pessoas também. Mas também, queridos, nós somos conclamados a sairmos unidos como igreja, anunciando que só Jesus Cristo salva. Aí nós temos o GAM, nós temos os projetos missionários, nós temos as congregações, nós temos várias atividades que podemos desenvolver. A juventude tem um ministério chamado Desafio 2024, aí junto com os adolescentes. Temos vários projetos que a gente realiza. E aí, gente, não falta oportunidade para a gente falar de Jesus. Mas nós ficamos numa situação que nós só falamos de Jesus em eventos. Nós achamos que o dia de falar de Jesus é quando a gente vai para o GAM. O dia de falar de Jesus é quando a gente vai para o Concílio. O dia de falar de Jesus é quando a gente vai para o SCC. O dia de falar de Jesus é quando. Gente, o dia de falar de Jesus é hoje. O dia de falar de Jesus é agora, é amanhã, é depois, a cada instante. Porque a gente não sabe o que espera a vida da pessoa que nós convivemos diariamente. Fale do que Jesus fez na sua vida, meu irmão, minha irmã. Abra a sua boca. Compartilhe e diz, olha, a minha vida era assim, Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história, hoje eu sou nova criatura, ainda estou no processo, ainda estou buscando a Deus, eu sou pecador, eu erro, mas Deus tem transformado a minha vida, e assim como Ele tem transformado a minha vida, pode transformar também a sua, meu amigo. Basta isso. Se você sabe alguns versículos da Bíblia, cita a Bíblia para ele, mas fala daquilo que Jesus fez por você, de que Jesus é real, que Jesus não ficou restrito àquele túmulo, Ele vive, Ele ressuscitou, e Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundante. Nós precisamos verdadeiramente viver essa palavra, queridos, porque nós vivemos num mundo do desespero, onde a morte a cada dia bate à nossa porta, onde as pessoas estão vivendo em solidão, em tristeza, vivendo sós. Recentemente um pastor lá em Minas Gerais tirou a própria vida. E a gente fica perguntando, meu Deus, por que isso está acontecendo no meio dos teus servos, no meio da tua igreja? Não se ouvia falar em suicídio, queridos. E hoje o suicídio já é algo que acontece no meio da igreja do Senhor. Porque nós temos a fonte inesgotável de vida e não estamos indo a ela, que é Jesus. Por isso, busquemos ao Senhor, sabe? Vivamos a vida cristã intensamente, não de pedaços. A vida cristã não pode ser de pedaços, segregada. A vida cristã eu só vivo no domingo, na quarta-feira ou no sábado. O resto eu faço o que eu quero. Eu não busco a Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não testemunho. Eu não canto, eu não adoro, eu não leio, eu não busco. Simplesmente
eu faço do domingo a minha válvula de escape. Aí você vai se dar mal. Porque quando vierem os reveses da vida, os verdadeiros embates da vida, se a gente não estiver firmado na rocha, a gente cai, a gente esfria. Porque isso é na natureza humana, queridos. Mas, para encerrar, eu quero deixar a palavra de Isaías. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Amém, queridos?